pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José Chamban e neste vídeo estaremos aqui a apresentar aquilo mais ou menos o relatório mensal das nossas atividades aqui no Projeto Jesus Boneto Justiça. E lembrando que o nosso mês começamos com um vídeo onde que nós começamos oferecendo lonas plásticas a algumas famílias locais da nossa comunidade que de alguma forma estavam enfrentando certo problema de goteiras nas suas casas, né? Tendo em conta que a maior parte dessas famílias tem suas casas em estado precário quando se tange, quando o assunto é o telhado das suas casas, então o telhado é construído com materiais precários e estes mesmos materiais precários, tendo em conta que estávamos passando por uma onda de várias chuvas, várias quedas de chuva, vários tempos de precipitação, então várias vezes caía chuva cá localmente, então essas famílias passavam por dificuldades. Alguns chegavam até a perder uma parte daquilo que são os seus poucos alimentos por causa de molhar. Então este trabalho começamos oferecendo a essas famílias, se adquiriu 100 metros de lonas plásticas, mas é aquela lona que vem dobrada, então isso significa que depois de abrir a lona ela se torna praticamente 200 metros, então algumas famílias entregamos 10 metros, algumas entregamos 30 metros, algumas entregamos 20 metros. Tenho aqui comigo 100 metros de lona plástica preta, que de alguma forma vai ser direcionada para a distribuição a várias famílias que tenham seus telhados. Já estamos aqui em casa de outra família, cujo menino chama-se Paizinho. Ele que está construindo esta casa. Sim? Esta casa, ele está construindo. Durante este trabalho, oferecemos lona, por exemplo, para o Casal Domingos, oferecemos para o Paizinho, que também está fazendo uma pequena construção que a mesma lona será usada lá. No mesmo mês também tivemos um vídeo onde que nós estávamos também a reagirmos a um vídeo do Pablo Marçal. O objetivo de reagirmos a este vídeo era muito mais para podermos ver qual o trabalho que se fez e de alguma forma também podemos aprendermos por meio desse tipo de atividades que são basicamente semelhantes às nossas, embora que no momento ainda não tenhamos possibilidade de podermos fazermos trabalhos parecidos, mas de alguma forma se espelharmos a esse tipo de trabalho, isso nos mostra aquilo que é a nossa perspectiva neste nosso projeto, aquilo que são os nossos objetivos a alcançar cedo ou mais tarde, dependendo daquilo que for o nosso ritmo de crescimento aqui no nosso projeto. E em seguida também tivemos um vídeo onde que praticamente fazíamos um breve resumo daquilo que são todas as atividades que são feitas aqui no nosso canal. E para ti que de alguma forma estás interessado também em querer acompanhar esse vídeo, este vídeo estarei deixando o link do vídeo na descrição. Após de fazer este vídeo, também fiz um vídeo
onde que de alguma forma tentava mostrar um pouco daquilo que é a nossa comunidade onde nós trabalhamos, porque estamos a trabalhar com pessoas aqui, estamos a mostrar a vida dessas pessoas, então nada mais justo nós também podemos mostrar um pouco como é a vivência das mesmas pessoas, porque é claro que nem todas as pessoas aqui estão com a mesma situação, então de alguma forma existem alguns que estão numa situação um pouco melhor, existem alguns que estão numa situação razoável, existem aqueles que estão na situação mais pior que todos, então de alguma forma mostrando o bairro em si, aquilo traz mais aquela visão de que as pessoas que nos assistam aqui tenham um pouco mais de ideia como é o cenário localmente, onde que, baseados naquilo que chamamos de a desigualdade social. Então, na medida em que nós ajudamos algumas pessoas nesta comunidade que estão a passar por certas dificuldades, e também existe uma outra realidade oposta a isso, onde que existem algumas pessoas que de alguma forma estão a usufruir as suas vidas um pouco mais melhor em relação àquelas pessoas que nós temos recorrido para poder fornecer um certo apoio. É claro que o tipo de apoio que oferecemos no nosso projeto, no nosso canal, aos olhos de algumas pessoas ou de outras pessoas, pode parecer coisas simples, coisas básicas, mas acredito eu e tenho fé que essas mesmas pessoas que recebem essa ajuda do projeto, eles veem essa ajuda com outros olhos, veem essa ajuda como sendo algo muito benéfico a elas, porque para quem que não tem nada e tal, ser dado alguma coisa, já é um passo diferente daquele que de alguma forma não recebeu nada e de alguma forma não teve nenhuma ajuda. Então, aquela pequena ajuda que, dependendo da situação financeira de cada um, pode avaliar aquilo como uma coisa pequena ou grande, então acaba sendo alguma coisa. Não é muito aos olhos de muitos de nós, mas já é alguma coisa para aquela família. E por esta mesma razão também o nosso projeto foi à procura também de parcerias que, inclusive, nos dias atuais, contamos com uma parceria que é da Cris Brasil, e a mesma parceria, de alguma forma, tem como objetivo a proporcionar melhorias naquilo que nós viemos fazer. Não quer dizer que o que nós estamos a fazer não é algo bom, não é algo positivo. É, claro, mas com as parcerias as coisas vão melhorando cada vez mais, que é de uma organização também semelhante a um trabalho e semelhante a que nós fazemos, que é a Bana Brasil. É uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo fazer ajuda social, e ela tem feito as suas atividades na sua maioria no Brasil. E por meio de esta parceria, então, basicamente a mesma organização já estará também envolvida em alguns projetos cá na África, e um desses projetos é este, o nosso, que é Jesus Boné de Justiça, que de alguma forma a expectativa é de que esta parceria possa trazer mais frutos, possa nos permitir ajudarmos mais as pessoas da nossa comunidade. E não só terminando nisso, lembrando que também este nosso projeto ele é mantido por donativos voluntários, e com isso logo são convidados a todos aqueles que nos assistem e de alguma forma estiverem interessados em querer participar deste mesmo projeto social. Os nossos contatos estarão na descrição deste vídeo, onde poderão entrar em contato para conversar conosco. É claro que ninguém também vai querer apoiar um projeto que ele não sabe como ele trabalha, e os vídeos que nós mostramos aqui é o básico daquilo que nós fazemos. Existem aquelas pessoas que de alguma forma querem participar, então eles precisam de ter aquela informação mais detalhada para melhor eles saberem no que estão se metendo, no que estão a contribuir, no que estão a ajudar. Então, aqui é mais ou menos um meio de nos mostrarmos aquilo que é o nosso trabalho. E em seguida também fizemos uns 2 vídeos em que também entrevistávamos uns 2 meninos que de alguma forma faz parte do nosso projeto. Lembrando que o nosso projeto, no início, ele começou na atividade, a nossa primeira atividade é de oferecermos comida às crianças. Não é que essa atividade tinha parado, esta atividade ainda continua, e as mesmas crianças, algumas delas, as suas famílias também acabaram recebendo produtos alimentares para ajudar as mesmas crianças, porque são crianças essas que as suas condições, o seu estilo de vida, as suas condições financeiras e das suas famílias faz com que sejam famílias que
certas vezes chegam a passar um dia de fome, às vezes chegam a ter uma refeição por dia e raras vezes, conseguem ter 3 refeições, digamos, por exemplo, um pequeno lanche de manhã, um almoço. Então, na maioria das vezes, são 2 refeições, por vezes uma refeição e às vezes nenhuma refeição durante o dia. Então, isso é o que tem acontecido no dia a dia de muitas famílias moçambicanas, não só nesta nossa comunidade, quase em vários locais do nosso país, que é Moçambique, isso vem acontecendo. Mas no momento estamos a trabalhar apenas com uma única comunidade. Não que não haja vontade de trabalharmos com mais comunidades, mas no momento é o que nós conseguimos fazer. Acredito que à medida que vamos crescer, então podemos ter uma forma de podermos fazer para conseguirmos aumentando cada vez mais comunidades que nós possamos estarmos a trabalhar com elas. E no mesmo mês de setembro, em seguida, nós fizemos uma pequena união entre algumas famílias e esta mesma união tem como objetivo a fazermos trabalhos em grupos. Esses trabalhos em grupos são trabalhos que de alguma forma, por sua vez, estarão a beneficiar as mesmas famílias. Mas, apesar do trabalho, em vez de ser um trabalho onde cada família faz por si, então acabou surgindo a ideia de unirmos essas famílias e as mesmas famílias vão fazendo um trabalho em grupo, em conjunto conosco, e nesses trabalhos são trabalhos onde de alguma forma estaremos ajudando nas suas pequenas construções. Na fase inicial começamos por meio de aquelas lonas que nós oferecemos e em seguida estaremos a trabalhar no sentido de que as famílias se ajudando naquilo que é procurar o capim para a cobertura das casas, apesar de colocarmos a lona plástica, mas também é necessário colocarmos capim, e aquele capim, por sua vez, ele vem por cima da lona. Primeiro coloca-se a lona e em seguida coloca-se o capim. E basicamente, como podemos ver nos vídeos, temos um vídeo onde visitamos a pequena construção do menino Paizinho, onde ele também está fazendo uma pequena casinha para ele morar, e em seguida também uma outra família que nós visitamos, também oferecemos também a lona, e está na mesma situação onde o menino da casa está fazendo uma pequena construção. E da mesma forma oferecemos lona plástica ao menino Domingos, cujo mesmo também em conjunto com seu irmão estão a fazer a sua pequena casinha para eles morar. E alguns podem parecer estranho se nós estamos a dizer que crianças estão a fazer casinhas. Isto é algo bem comum na nossa cultura cá moçambicana, em várias famílias. Então acaba sendo principalmente a essas famílias que são de baixa renda, são famílias que vivem na pobreza. Então são aquelas famílias que não têm aquela condição de ter uma casa um pouco maior. E na medida que não tem uma casa maior, então tem uma casa pequena, onde que vários irmãos dormem num único cômodo. E à medida que esses mesmos meninos vão crescendo, então chega uma certa altura das suas vidas em que aqueles meninos mais crescidos já não se sentem assim à vontade de estar a dormir num quarto aglomerado entre todos os irmãos, onde que todos eles vão dormindo no mesmo quarto e aquela aglomeração, lembrando que as casas são casas que não estão em condições, então as casas em si já não são confortáveis para as próprias famílias morarem nelas. E por consequência, de novo, se não bastasse não ser confortáveis, de novo as mesmas famílias têm que estar aglomeradas. Então aqueles meninos crescidinhos já, eles próprios, por iniciativa própria, às vezes também com um incentivo dos encarregados, então algumas vezes os encarregados também apoiam nessas investidas dos mesmos meninos, que é a construção das suas casinhas, isso mais visando mais a sua privacidade e também o seu espaço, né? Acaba sendo que uma cultura local, logo os encarregados também põem isso naquela forma de que ensinar os meninos a se tornar o homem de amanhã. Então o menino já começar desde cedo a saber como construir uma casinha, e isso será benéfico para ele amanhã
sendo em conta que existe perspectiva de que o mesmo menino amanhã venha a ter certas condições, a mesma condição de vida como do pai, então acaba sendo que ele se torne uma pessoa que não tem aquela possibilidade de contratar um mestre ou um mestre de obra para fazer a sua casinha. Logo acaba se tornando aquele tipo de jovem que, na medida que chega naquela altura que ele vai se casando, antes de se casar ele já tem aquela necessidade de se fazer a sua própria casa. E aos anos anteriores ele já vinha aprendendo a fazer sua casinha e aquilo já lhe proporcionou uma experiência de construir a sua própria casa, onde ele poderá também viver com a sua família, e será uma casinha pequena, que é a mesma casinha pequena só para as crianças, um quarto para as menininhas, um quarto para os meninos, um quarto para ele próprio e a sua esposa, e com os mesmos filhos também terão que passar do mesmo processo. Então é uma coisa que meio que cultural, local. E mesmo assim, o projeto de alguma forma está trabalhando com essas famílias, né, com o objetivo de podermos ajudarmos os mesmos e daí de alguma forma as mesmas famílias se ajudarem entre si na medida que vão construindo as suas casas, vão colocando a cobertura das suas casas. E no mesmo mês também acabamos incluindo nessas nossas atividades a construção de uma latrina para uma avó local da comunidade que não tem latrina. Então no momento a casa de banho que ela usa é casa de banho de vizinhos, então achamos na primeira prioridade fazermos a latrina e em seguida vamos fazer a casa de banho para a mesma idosa. E como podem ver também em certos vídeos do nosso canal, um dos vídeos do mês de setembro, mostramos como está sendo o procedimento para a construção desta mesma latrina, para se fazer a latrina para esta avó. É claro que a latrina está sendo feita com materiais precários, tendo em conta que esta é a nossa realidade local e de alguma forma só pelo fato de nós ajudarmos com esses materiais já é um grande avanço para as mesmas famílias. Por isso que também procuramos arranjar aqueles materiais de qualidade que as mesmas famílias acaba sendo uma coisa meio que um pouco acima da média daquilo que algumas delas conseguem obter no caso de fazerem esse trabalho sozinhas. E por último, no final, quase na última semana do mês de setembro, tivemos também a atividade que de alguma forma oferecemos comida a mais de 100 crianças. Não sei dizer o número exato, se são 100 e quanto, são 110 ou 120, 100 e quanto, não sei dizer, mas o que eu sei é que são acima de 100 crianças, que as mesmas crianças tivemos que dividir em dois grupos, dando prioridade primeiro às crianças mais pequenas e depois dando aquelas crianças que são um pouco mais grandinhas, né? Então, de alguma forma, distribuímos a comida a essas crianças. Inclusive, o vídeo é o vídeo que postamos na segunda-feira, mas antes desse mesmo vídeo, postamos um vídeo onde que mostrávamos ensinando as crianças a Bíblia. Esse vídeo ensinando as crianças a Bíblia, tanto como o vídeo da comida, ele é basicamente o mesmo vídeo, mas por ser atividades diferentes, decidimos dividir o vídeo em dois, onde que um vídeo exclusivamente mostrávamos o trabalho que estávamos fazendo ensinando as crianças a Bíblia, porque na medida que estava a se confeccionar os alimentos, as crianças estavam sendo ensinadas a Bíblia em si. E de alguma forma isso acabou exigindo um trabalho duplo à nossa colaboradora, a nossa mãe aqui local, que é a nossa mãe Francisca Alfai, e de alguma forma esteve a trabalhar em dois lados. Na medida, primeiro, ir supervisionar como está o andamento da confecção do alimento para as crianças e em seguida também naquele papel de mãe ensinando as crianças a palavra de Deus, os ensinos bíblicos. E este dia terminou basicamente assim, onde que oferecemos às crianças a comida, ensinamos as crianças a palavra de Deus. E como sempre já se tornou de hábito, no final de cada mês nós convidarmos as crianças para vir ter aquele pequeno momento de lazer, onde que eles já assistem um pouco daquilo que é os vídeos, né? Os vídeos educativos. Como podem ver também, é um dos vídeos do mês anterior
postamos também mostrando as crianças assistindo um pouco assistindo um pouco alguns vídeos educativos. E este mesmo vídeo também estará sendo detalhado neste vídeo, porque iremos também falar um pouco sobre o mês anterior a este, mas dê prioridade primeiro explicar um pouco sobre o que nós fizemos no nosso projeto neste mês de setembro. E quando saímos a isso, voltamos já para o mês de agosto, onde vamos explicar um pouco do que se fez no mês de agosto. O nosso primeiro vídeo foi um vídeo onde que nós também oferecíamos um almoço especial para as crianças, onde que demos comida às crianças e basicamente aquele que é o nosso trabalho, né? Oferecer comida às crianças, tanto como outras atividades. E esse primeiro vídeo foi relacionado a esta primeira atividade, que era de dar comida às crianças. Meu nome é Claudino Alfai, cooperador voluntário do Projeto de Liberdade e Justiça. Estou aqui mais uma vez hoje para apresentar às nossas crianças. Vamos agora mostrar a bola às nossas crianças que nós compramos para poder passar a eles. Nipa, elas vendem a cachaça aqui, que chamamos de Nipa aqui. Então, a casa é mais ou menos assim, talvez pode estar escuro, vocês não estão a ver. Então, este pano que dividiram, aí é quarto, é isso? Sim, sim. Aí é quarto e aqui é na sala, como vocês podem ver.
nós mostramos é feita de chapa, e aqui, como vocês podem ver, é a parte da cozinha, é a mesma varanda, é a cozinha onde que eles confeccionam seus alimentos. Entrando aqui dentro, esta aqui é a sala. Sim. É a sala. Estamos aqui, como vocês podem ver, alguns pratos e panelas que eles utilizam no seu dia a dia. E lá do outro lado, onde vocês dividiram, lá é quarto, né? Sim. Lá é quarto e aqui é sala. E quer dizer que todas as crianças dormem aqui e vocês dormem lá do outro lado, né? E a casa é muito pequena, como vocês podem ver. Não cabe para morar muita gente. Irei mostrar na parte exterior como está a casa. É mais ou menos assim, ela é coberta de chapa de zinco, como vocês podem ver. É uma casa muito pequena mesmo, muito pequena, não cabe para morar muita gente. Mas enfim, esta é a realidade que eles estão a viver. Vou na parte traseira da casa para mostrar para vocês. Esta parte que eles cobriram aqui, este é o banheiro que eles usam para poder fazer banho, e lá do outro lado eles usam para fazer o número 2. Então esta é a casa deles, este é o pequeno espaço que eles têm. É o seguinte, família, nós já compramos a nossa cesta básica, já voltamos, e o que compramos foi isto aqui. Estes aqui são pacotes de sumo, né? Em pó, que para poder consumir tem que diluir. Alguns de vocês já sabem. Compramos também aqui 1 kg de sal. Compramos 2 barras de sabão e Omo, detergente em pó para poder lavar roupa e outras coisas. Também compramos 1 kg de açúcar e meio quilograma de peixe seco. Temos aqui 1 litro de óleo e 4 pacotes de massa esparguete. Não se esquecendo também de 10 kg de arroz e 10 kg de farinha. Sobrou o nosso troco aqui de 150 meticais que iremos dar à família para poder usar, com que dá para comprar, né? Para poder usar com que... Sou Domingo Manuel Capital. Amélia Manuel. Da última vez que nós chegamos aqui nesta casa, encontramos esta família sem nada para comer. Então, hoje decidimos trazer uma cesta básica para esta família, e é isso que vocês estão a ver. Eu vou poder aproximar de perto para poder mencionar o que nós compramos com o valor que nós fomos dados. Conseguimos comprar 2 barras de sabão. Como nesta casa aqui não tem energia, então nós optamos por comprar essas velas aqui. Compramos meio quilograma de leite e 1 kg de açúcar, meio quilograma de Omo e 2 escovas para o casal, e também uma pasta dentífica de Colgate, né? E 1 litro de óleo, 10 kg de farinha e 10 kg de arroz. Então é mais ou menos isto que nós acabamos de comprar para esta família. Obrigado, tatambira mitolus. Ife netika pizza kwa mitolu inabwera onkhale. Ife tikaleso tikaita dungu nyakoti andanele tukumisa foto anabwera onkhale. Com o faraó, que não se importava com que José havia conquistado no Egito. Ele não gostava dos israelitas. Como havia muitos deles, o faraó temia que todos se juntassem à guerra contra os egípcios. Então, ele fez os israelitas trabalharem duro para ele. Ele os tornou escravos. Eles receberam alguns produtos alimentares. É claro que pode não ser muito, pode não se considerar ter uma cesta básica, mas sim podemos dizer, oferecemos produtos alimentares que de alguma forma puderam ajudar de alguma forma a família naquilo que é o seu processo de alimentação no dia a dia. Então, quanto tempo isto pode vir a levar? Não sei, mas acredito que 1 mês completo pode não vir a levar, a menos que a própria família também tenha outros mecanismos para economizar à medida que usam aquela alimentação, e daí vão se aguentando com outros alimentos adicionais, tanto como várias famílias localmente acabam fazendo com que o
a alimentação mais forte, mais consistente é feita nas noites. Durante o dia, naquele período do almoço, come uma coisa básica, às vezes come algumas batatas, come alguma coisa, só para aguentar a fome até a noite. E à noite, onde que eles também já fazem uma alimentação mais consistente para alimentar-se e conseguirem descansar melhor. E no outro dia, a história é a mesma, procura um alimento intermediário para poder aguentar a fome até o dia anoitecer. Então, basicamente, acaba sendo famílias que estão tendo 2 refeições por dia, mas se olharmos na lógica das coisas, podemos dizer que estão tendo uma refeição por dia, porque as famílias sempre lutam para chegar à noite, para poder se alimentar como deve ser, na medida de poderem economizar aquilo que é o seu estoque de alimentação. No final do mesmo mês também, a mesma forma como acabamos comentando anteriormente, chamamos as crianças e elas assistiram a certos vídeos educativos. E esta atividade onde que convidamos as crianças para assistir certos vídeos educativos é uma atividade que está se planejando para que não seja apenas nos finais do mês, mas sim, se for possível, em todos os finais de semana nós possamos ter a possibilidade de chamarmos as crianças para elas de alguma forma assistirem a vídeos educativos. Na medida que nós ensinamos as crianças certas coisas relacionadas com a Bíblia, tanto como no cotidiano, a educação em si, no geral, também podemos usar os vídeos aqui no projeto numa forma de complementar aquele aprendizado que nós demos às crianças. E, de alguma forma, também as famílias, existem outros projetos que ainda estão parados, outras atividades que ainda estão paradas, que pretendem-se pôr aqui no projeto, que é, por exemplo, sobre a educação agrícola, aos encarregados de educação, certas técnicas que de alguma forma faz com que as mesmas famílias tenham mais conhecimento naquilo de produção, né, alimentar. É claro que as famílias cá têm suas machambas, fazem as suas produções, mas as suas produções são aqueles que têm baixa produtividade, neste caso. Então, com essas técnicas, eles podem aumentar mais a sua produtividade em um pequeno pedaço de terra, daí poderem tirar uma produção um pouco mais acima daquilo que eles vinham tirando. Mas tudo isso por meio de uma educação agrícola. E acredito que nesses vídeos também podíamos estar a incluir, no caso, se termos um dia exclusivo, onde que os encarregados, os pais, aqueles que estiverem interessados, vão participar, assistir certos vídeos educativos, onde que de alguma forma trabalhamos junto com eles na prática, tanto como na teoria, assistindo a certos vídeos e certas explicações. Bom pessoal, esse foi um pequeno resumo sobre aquilo que são as nossas atividades que fizemos no mês de setembro, e de alguma forma também nos sentimos na obrigação de mostrarmos um pouco daquilo que se fez também no mês antes de setembro. E de alguma forma, sem muita coisa a dizer, apenas pedimos a todos vocês que nos assistiram até este exato momento do vídeo, deixem o vosso like. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe nos comentários sugestões do que gostou mais nesse nosso pequeno resumo, do que você acha que o nosso projeto pode melhorar para de alguma forma estarmos a fazermos um trabalho cada vez mais melhor à nossa comunidade. Eu me chamo José Chambani, me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.